Noite que, oficialmente, diante de um mês, que a gente traz uma temática especial. Aquele nome ali, Anunciai, não sei se passou desapercebido a você, como a você em casa também, mas eu acredito que letras daquele tamanho, é pouco provável que a gente não enxergue. Por mais que sejamos distraídos ou desatenciosos, mas anunciai. Vai nos trazer, de certa forma, uma chamada de atenção. Anunciar o quê? Passamos o mês destacando a importância de participarmos do plano extraordinário, maravilhoso de Deus, que é anunciar Jesus a todas as tribos, povos, nações, etnias. Onde houver um coração sem Jesus, ali tem um campo missionário. Perto de você tem algum campo missionário? Olha, está assim. Tem sempre alguém sem Jesus perto de você. Pode ser até gente boa, pode ser até pessoa maravilhosa, pode ser até pessoa muito legal. E é um desafio nosso entender que Jesus morreu por todos, independentemente da nossa leitura de gente boa ou não. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos. E aonde houver um coração sem Jesus, tem um campo missionário. E eu quero orar por você como missionário. Eu, pastor? Claro. No dia que recebemos a Cristo, ali já fomos então investidos de um desafio missionário. Quando recebemos a Cristo e entendemos a mensagem da cruz, percebemos que temos uma nobre, linda, extraordinária, fantástica. Me faltam adjetivos para dizer. Fazemos parte dessa maravilhosa missão de Deus, anunciar. E esse anúncio de Jesus não pode depender do meu estado de espírito. Estou feliz hoje. Vou divulgar Jesus. Estou triste hoje. Quero conversa com ninguém. Essa não pode ser o nosso entendimento. Precisamos falar do amor de Jesus em tempo e fora de tempo. As oportunidades que nos aparecerem, estamos bem para baixo, aquele dia bem feliz, aquele momento bem triste, não perca a oportunidade. Se acontecer, segura o coração, pede ao Espírito Santo de Deus que lhe dê sustento emocional, mas não perca a oportunidade de compartilhar Jesus com alguém que talvez, pelo seu momento triste, infeliz, talvez seja muito mais inspirador. E o Espírito Santo de Deus pegue você de uma forma tão extraordinária que, apesar da sua situação, ao abrir a sua boca, Deus vai operar algo tremendo para abençoar pessoas. Ele só precisa que nós nos coloquemos à disposição. Eu vou orar pedindo a Deus que abençoe o seu coração. Nessa mesma oração, eu vou pedir a Deus que me ajude. Porque eu não tenho poder de convencer você de absolutamente nada. Posso até trazer uma exposição aqui boa, bíblica, fundamentada, inteligente, legal. Mas convencimento, impacto, talvez sacudida, só o Espírito Santo de Deus. Aí eu vou orar por você e vou pedir a Deus misericórdia por mim. Amém? Curve sua cabeça e ore comigo. Ô Jesus, que privilégio maravilhoso. Poder transmitir a Tua palavra é uma honra. É um privilégio, Deus, incrível. E nos sentimos muito honrados, felizes de poder fazer parte do Teu plano, da Tua missão, de poder trazer aos corações das pessoas algo especialmente bíblico que nos ensina, que nos educa, que nos faz perceber a necessidade de entender a Tua palavra e poder então, Pai, entrar dentro desse processo maravilhoso de anunciação da Tua mensagem redentora que se chama Jesus. Nos ajude nessa noite, que eu seja apenas o instrumento, que eu seja apenas o canal, que somente e somente só o Teu nome seja glorificado. Que as pessoas possam entender de forma muito clara o que a Tua palavra ministrará agora aos corações.
E é por se tratar dos corações de quem nos escuta aqui presente, de quem nos escuta ao vivo e de quem vai nos escutar posteriormente na gravação, mas que possa alcançar o coração de forma que suscite a curiosidade, o despertamento, e nós oramos para que haja transformação. Em nome de Jesus, te pedimos ajuda, é a nossa oração. Amém, amém e amém. Encerrando então essa caminhada de despertamento, o mês encerra-se no meio dessa semana. Então, terça-feira a gente já não tem mais setembro, e setembro é incrível, é lindo demais setembro. E eu fico muito feliz toda vez que o ano chega, porque eu sei que setembro me aguarda, e setembro é maravilhoso. E ainda mais nessa pegada que a gente pode ser despertado para a obra missionária, a gente tem então a oportunidade maravilhosa de no mês ser bombardeado, ser abastecido, ser muito instruído para que isso se permaneça. O mês vai passar, mas que o coração nosso continue aquecido. Posso ouvir um amém? Isso. E aí o seu amém está dizendo isso, pastor, que assim seja. Que a gente continue vibrando, empolgado, e o nosso coração possa estar despertado assim para a evangelização e para a missão que é de Deus, e nós somos privilegiados em participar. Vamos dar uma temática dentro desse processo de anunciar. Aí vamos pensar na seara, que é muito grande, mas que são pouco as pessoas disponíveis para trabalhar. Então eu quero que você abra nesse texto, Mateus capítulo 9, versículo 37. Você vai segurar aí essa imagem na mente e vai olhar essa paisagem, essa cena, e é exatamente como que uma grande plantação e que está pronto para ser feito um trabalho, e nós queremos meditar. O versículo 37 nós vamos usar como fundamentação, mas eu gostaria de ler o versículo 36 e o 38. Aí diz assim, deixa eu ler o 35, tá? Segura esse 37, esse versículo 37, mas assim, ó, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Que extraordinário, não? Anunciava, pregava, e acontecia muito de curas e de bênção naquele povo. Versículo 36. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelha que não tem pastor. Versículo 37, da nossa chamada ali. Então disse aos seus discípulos, na verdade, a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. 38, final. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Muito bem. Jesus, ao percorrer todos os caminhos e passando por cidades, povoados, ele via a multidão como o animalzinho, ovelha, sem cuidados. Curiosamente, a Bíblia faz referência ao rebanho de Deus como ovelha, porque é o único animal que tem uma característica peculiar de muita sensibilidade e indefeso. Você já levou uma carreira de bode? Eu já. Irmãos, é desesperador. O bode é violento. Em uma das viagens missionárias ao interior de Pernambuco, nós tínhamos as congregações, uma delas era na cidade de Lagoa dos Gatos. Acho que uns 40 minutos depois de Caruaru.
E ali a gente encontrava aquele cerrado, algumas criações, inclusive bode. Ao sair para visitar casas, comunidades e aquele processo evangelístico de viagem missionária, aí a gente passava por cercados e muitas vezes nos deparávamos com situações de pessoas muito católicas e muito fechadas e nos expulsavam, não queriam. E outros nem abriam a porta, e outros tinham animais, e alguns animais eram bodes. Se o bode parar, olhar para você e demorar, saia de perto. Porque ele vai, então, dar partida em sua direção e vai lhe agredir. E a pancada do bode, ela é bem forte. Pode lhe machucar de forma muito séria. Já levei uma carreira, mas graças a Deus estamos aqui, sãos e salvos e vivos. Mas não acontece com a ovelha. É impressionante como a ovelha é dócil, é extremamente frágil e não tem reação para uma defesa, inclusive quando é agredida. A simbologia do texto que nos traz ovelhas sem pastor é algo como uns bichinhos com essas características, olhando então para qualquer direção. E imagine se não tem um cuidador, se não tem alguém que possa orientar: o lugar da água é por aqui, então vamos. No percurso para a água não vamos passar perto desse precipício, porque são animais, podem escorregar, cair. Então o pastor vai conduzindo para a água, mas tirando do risco iminente de um acidente. O pastor naturalmente vai evitar os caminhos que podem ter feras, não é? Animais mais ferozes, que podem fazer mal às ovelhinhas. E esse é o cuidado do pastor. E quando Jesus diz que ficou comovido, e o texto se refere que Jesus se compadeceu, olhando para as pessoas, vendo que estão sem cuidados. Aonde você circula, amanhã, por exemplo, quando você retomar as suas atividades, você pega avenidas, rodovias, trem, ônibus, aonde você circula, você consegue ver um aglomerado maior de pessoas. Imagina só, todas as pessoas amanhã cuidando de suas vidas. E quando a gente está em algum lugar que tem grupos maiores de pessoas reunidas, terminal de ônibus rodoviário, uma estação de trem, uma rodovia onde tem muitos veículos circulando. Imagina então todas as pessoas cuidando de suas vidas, cuidando das suas atividades, cuidando de sua saúde, cuidando dos seus negócios, cuidando das suas famílias, até mesmo passeios, diversão, tudo aquilo que diz respeito às pessoas caminhando. E aí a gente fica imaginando, estão caminhando sem orientação do sumo pastor. Essas pessoas estão fazendo o que de suas vidas? Essas pessoas estão caminhando para onde? Pode colocar, Débora, a próxima figura. Aí eu fico imaginando as pessoas perdidas, as pessoas sem noção. E eu estou dizendo a você, do ponto de vista da perspectiva de Jesus, espiritual. Não, as pessoas estão muito bem compromissadas, têm seu desafio profissional, estão terminando suas faculdades, estão conduzindo suas empresas, estão se preparando para os matrimônios, casamentos, relacionamentos. Então as pessoas estão muito focadas, as pessoas estão muito bem direcionadas naquilo que diz respeito às suas atividades pessoais, humanas. Mas a percepção de Jesus, ela vai muito mais do que essa caminhada terrena e humana. Olha só nós aqui. Quando Deus olha para nós aqui, assim como olha para todas as pessoas da humanidade, o quê? 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, quando Deus olha para todos, Deus já sabe, na individualidade, toda a sua história vivida, como está o seu coração hoje e o que é que vai acontecer para frente. E quando a gente imagina caminhar e dar a nossa
caminhada para frente, aí nós começamos então a fazer uma reflexão, porque a partir do próximo minuto, a gente não conhece mais nada. O que passou na nossa história, a gente sabe bem. Se foi bom, ótimo, guarde e deixe na memória. Se foi ruim, é interessante que você pondere, veja como pode fazer para corrigir, para melhorar isso. E aí, tudo aquilo que já foi vivido, está hoje na sua história. A partir do próximo minuto, aí a gente não sabe mais de nada. E é como se Jesus estivesse olhando para todos nós, já sabendo de todo o nosso futuro, de toda a nossa história, e nos vendo muitas vezes sem rumo, perdido, apesar da nossa sensação de que está tudo planejado. Vou fazer o casamento, ou vou fazer isso, ou vou abrir a empresa, ou vou empreender, ou vou fazer esse negócio. Lembra da expressão lá de Tiago? Quando Tiago diz escrito lá na carta, olha, amanhã eu vou para tal cidade, vou fazer negócio, amanhã eu vou ganhar dinheiro e aquela coisa toda. Aí Tiago diz, calma, em vez de você planejar assim, você deveria pensar assim, olha, se Deus quiser. Tiago escreveu isso, irmãos, tem mais de 12 mil anos. Tiago escreveu isso, está no Novo Testamento, e a gente tem um ensino como se Tiago estivesse hoje pela manhã na escola dominical com a gente, escrevendo a carta com tanta precisão na sua colocação. Cuidado, quando você for fazer alguma coisa, diga se Deus quiser. Aí eu percebo nitidamente, as pessoas estão caminhando sem rumo. As pessoas estão simplesmente, irmãos, aparentemente bem definidas. Aquelas que estão completamente comprometidas, desesperadas. Recebemos ontem um rapaz aqui que entrou do nada na nossa reunião de ontem, missionária, e aí chegou, sentou, se ajoelhou, chegamos junto, conversamos, mas difícil a conversa com ele, nos parecia alguém realmente com muitas dificuldades, inclusive do ponto de vista de vício ou coisa do tipo. E aí conversamos com ele, orei junto com ele, depois alguns irmãos vieram conversar, fizemos uma triagem, uma ideia mais ou menos de que pode ser, mas sabe aquela coisa, um desses já está bem perceptível, está sem rumo, não tem noção do que quer, não sabe exatamente para onde vai, está como uma sugestão muito favorecida do inferno para algo desagradável, para algo de destruição, seja com ele, seja com outra pessoa, e algo que precisa de libertação, de ajuda, e fizemos o que foi possível, oferecemos lanche, demos a ele toda a acolhida, e todo o tempo que a igreja ficou aberta, até comunicar a necessidade de nos deslocarmos, fechar o prédio e ir embora, e aí acompanhamos, e aí a nossa oração por ele continua, mas esse já está bem visível, como está perdido. Mas muitos de nós, já bem estabelecido, talvez casado, organizado, mas de repente a população, as pessoas estão assim. E foi isso que Jesus fez, ou foi isso que Jesus percebeu, e de uma forma, irmãos, muito carinhosa. A palavra de Deus diz que Jesus se compadeceu. A palavra de Deus diz que Jesus sentiu. E aí, pense numa ovelhinha que não tem defesa, não tem reação. Essas são as pessoas que estão caminhando, achando que estão bem na sua trajetória, mas estão perdidas. Aí deixe-me chamar a sua atenção hoje aqui, porque olhando o rostinho de todos, me parece que todos têm uma experiência pessoal com Jesus. Eu acredito que eu conseguiria, dizer o nome de todos, abraçar a todos, chamando pelo nome e poder cumprimentá-lo. E aí é a você especialmente que eu quero chamar a atenção para dizer, nessa leitura que Jesus fez, ele também está dizendo a nós, a seara é grande, mas trabalhadores são poucos. As ovelhas estão sem pastor, as pessoas estão sem rumo, aparentemente bem direcionada, volto a repetir, aparentemente me parece que os projetos pessoais são dos melhores, mas quando entram em suas salas, em seus aposentos, em seus quartos, as pessoas se sentem vazias, deprimidas, infelizes, talvez com a conta bancária muito boa, talvez com um patrimônio já muito bem constituído, mas a experiência de uma vida sem Cristo, sem Deus, não consegue trazer
pessoa a percepção de que ela realmente precisa do Ser Supremo, do Criador, do Sumo Pastor, daquele que nos criou. Deus nos fez com a característica dele. Não adianta colocarmos nada no lugar de Deus, porque não vai ocupar o lugar de Deus. Podemos colocar carreira profissional, podemos colocar cônjuge, podemos colocar empreendimento, podemos colocar o que for, mas a nossa vida continuará vazia. E é assim que as pessoas estão caminhando, vazias, perdidas. Muitos de nós temos essa palavra de Deus, e agora a chamada é para dizer a você: precisamos anunciar às pessoas de que existe salvação, de que existe um plano muito maior do que somente aquilo que cada um está planejando para a sua vida. Porque a Bíblia Sagrada, como instrumento de Deus na nossa mão, não é livro para segmento religioso como cristãos protestantes. A Bíblia não é livro também para o segmento religioso chamado católicos. A Bíblia é a palavra de Deus para trazer ao nosso coração entendimento, nos fazer perceber. E eu tenho escutado testemunhos de pessoas que têm encontrado Jesus sem ninguém ter dito nada, apenas porque leu a Bíblia e começou a perceber que Deus é real e Jesus é o Salvador de suas vidas. Imagina se eu e você está mais perto das pessoas, para, além da Bíblia, a gente expressar a nossa experiência pessoal com Jesus. Você já conversou com alguém sobre a sua experiência pessoal com Jesus? Você já conversou com alguém sobre a sua experiência de fé em Deus? Que apesar de você nunca ter visto Deus face a face, apesar de você nunca ter visto a Cristo face a face, mas você sabe que Ele é real, você sabe que Ele existe, você tem a certeza pela fé de que Jesus acompanha seus passos, de que Deus dirige sua vida, e esse testemunho pessoal precisa ser motivo de anunciar às pessoas, porque as pessoas precisam conhecer que existe um sumo pastor, que existe alguém interessado nelas. Ganhe dinheiro, prospere, viaje, case, seja muito rico, seja abençoado, faça primeiro curso de graduação, faça o segundo, faça o terceiro, faça pós, faça o mestrado, faça o doutorado. Tudo isso são alvos, objetivos, caminhadas, e é muito importante. Mas um dia, tudo passará. Todos. Não importa se doutor, não importa se indouto, todos passarão. E a nossa certeza é de que a maior preocupação de Deus não está no seu patrimônio, nem nos seus currículos, e muito menos nos seus títulos. A maior preocupação de Deus está na sua experiência pessoal com o sumo pastor. E quem precisa anunciar isso? Aqueles que já viveram a experiência com Jesus. Quem precisa compartilhar isso? Nós. A história, o projeto, o desafio, a missão de Deus, ela vai ser realizada. E quando o missionário, que acabou de nos trazer aqui o momento missionário, né, o diácono Eliezer, dizendo que essa partida já está ganha, Jesus já é vitorioso. Jesus será reconhecido por todos os povos, línguas, tribos, nações. Eu fico imaginando, irmãos, todas as tribos, povos, raças, todos declarando verdadeiramente: Jesus é o Senhor. Essa partida já está ganha. Há um desafio enorme agora de uma caminhada, de que a nossa oportunidade é de poder então participar. A grande seara, no versículo 37, a parte primeira desse versículo, a seara é realmente grande. Sabe o que significa? Significa que há multidões necessitadas, sedentas, feridas, carentes de cuidado, assim, perdidos. Quando você está em algum ambiente, eu volto a repetir, que você vê muita gente, cada um circulando, aí eu já me deparei com uma pergunta feita a mim mesmo, assim: esse pessoal está indo para onde? Vão fazer o quê? E o que é que vai acontecer nas próximas 24, talvez 36, 72 horas, ou quem sabe na semana de cada uma dessas pessoas, e a gente então não tem a menor ideia do que pode acontecer com as pessoas. Ações boas, ações negativas, ações perigosas, riscos e até morte. A nossa realidade, só Deus conhece a partir do minuto seguinte.
E eu não posso perder a chance de anunciar. Essa seara representa pessoas que estão muitas vezes perto de nós, mas que não ouviu ainda um testemunho verdadeiro de uma experiência com Jesus. Ah, pastor, nós vivemos numa cidade que tem uma igreja em cada esquina, que tem uma igreja talvez em cada bairro, uma cidade, um país que tem uma evangelização relativamente até impressionante, como tem crescido os evangélicos talvez no Brasil. Isso talvez nos deixa um pouco acomodados, achando que todos já conhecem Jesus, mas eu preciso dizer a você, todos conhecem a informação de que existe a religião protestante, com as denominações, seja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, ou igrejas com ministérios independentes. Todos sabem disso e todos vêm às igrejas, mas muitas vezes estão perto de nós, pessoas que trabalham, pessoas que caminham, pessoas que convivem, pessoas até de nossa família, que ainda não ouviu o impacto do que Deus fez na sua vida pessoalmente. Jesus salvou você e livrou você do inferno. E você caminha agora com o destino da segurança eterna. E tem pessoas que nunca ouviram uma conversa nesse sentido e precisa ser impactado com a anunciação do Evangelho que restaura, que reconcilia, que transforma e que leva para o céu e que nos dá segurança eterna, porque a nossa vida não pode ser idealizada somente nisso que a gente vive. Lembra do apóstolo Paulo? Quando se referiu, olha, se nós tivéssemos ou nossa vida fosse somente essa, miseráveis homens que nós somos. A ideia não é só essa. A ideia é algo que nos aguarda e nos aguarda com grande e tremenda experiência em Deus. A gente encerra o mês então trazendo para você, nunca faltou trabalho no reino de Deus. O que falta são trabalhadores comprometidos. Hoje estudamos pela manhã o desenvolvimento do cristianismo no primeiro século. Foi um bombardeio assim do Evangelho se expandindo, porque os cristãos, quando foram perseguidos e quando o Império Romano decretou que acabe com essa conversa de que Jesus ressuscitou, de que tem um Salvador, isso não procede, acabem com isso, o líder já foi morto e não quero mais essa história. Quando fechou o cerco, aí os convertidos tiveram que fugir. E esses convertidos não tiveram treinamento missionário, não tiveram capacitação missionária, não tiveram nem tempo, talvez, para serem orientados como anunciar. Simplesmente a experiência com Jesus os levaram aonde foram dizer, olha, é maior do que eu não consigo ficar calado. Jesus é real. Jesus existe. Jesus é Salvador. Eu vim agora não sei de onde. Eu estou aí fugido, porque lá estão perseguindo, mas eu não consigo ficar calado, eu não consigo me conter, é mais forte do que eu, é maior que eu, e você precisa conhecer Jesus, e aí, o Evangelho de Jesus, ninguém tem, porque é obra santa. Essa palavra será anunciada a todos os povos. Olha só, a escassez de obreiro, a falta de gente para trabalhar. Já no versículo 37, parte B, mas poucos são os cefeiros. Essa escassez é tanto qualitativamente como quantitativamente. Como assim, pastor? É uma escassez assim, que muitos querem o título, a oportunidade maravilhosa daquilo que a religião permite. Então é muito moda hoje, pastor, e eu acho que o título pastor ficou até pouco. As pessoas agora querem ser apóstolo, porque pastor é muito pequeno, aí quer ser apóstolo. E aí de repente os títulos sobem para a cabeça, a liderança, o número de rebanhos, mas a eficácia e a eficiência da experiência pessoal de conversão, a humildade de entender que Jesus é muito maior do que qualquer força denominacional, do que impacto de título de qualquer natureza, é uma questão muito especial de conversão genuína, de perceber como Jesus nos transforma e nos faz servo, como Ele é o mestre por excelência e diz a
todos nós, eu não quero ser servido, não foi para isso que eu vim para dizer a você, em que é que eu posso ajudar você, em que é que eu posso servir você. Mas vivemos numa geração, outra vez numa convivência humana, que é muito natural as pessoas quererem o título para serem servidos, para serem ovacionados, para serem, quem sabe, idolatrados, e Jesus está dizendo, essa não é a pegada, essa não é a leitura que tem que ser feita. Eu vim para que tenham vida em abundância, eu vim para que vocês aprendam como servir, se preciso for, eu lavo o seu pé. E disse a Pedro, e Pedro disse, não, jamais. Eu acho que Pedro disse a Jesus para não lavar o pé por duas razões. Primeiro, porque o pé de Pedro, irmão, acho que não era bonitinho, não. Devia ser um pé grosseiro, um pé marcado pelo calo, pelas caminhadas. E eu acho que Pedro não ia para pedicure, irmãos, para dar um trato e fazer um tratamento, eu acho que não. Não ia para um podólogo, não ia. E aí eu acho que foi um primeiro motivo dele, opa, Jesus vai mexer no meu pé, então não deve ser muito delicado no meu pé não. Essa foi uma razão. A outra, aí é a suposição minha, viu, irmãos? A outra, eu acredito que muito assim, quem? O mestre, Jesus, lavando o meu pé. De jeito nenhum, não faz sentido. E Jesus, de forma muito natural, Pedro, se você não permitir, você não tem parte comigo. Não, Jesus, assim não. Então, lava o rosto, lava as mãos, bora tratar de fazer parte. Jesus quis apenas demonstrar, não importa o que é que eu preciso fazer, para que você entenda que a mensagem do Evangelho é simples. Irmãos, a mensagem a ser anunciada do Evangelho é a coisa mais simples que existe para que nós possamos desfrutar dessa oportunidade e dizer às pessoas, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você, para religar, assim como foi mencionado aqui a palavra religião, que é o religare, é uma expressão que diz, eu preciso de alguém que religue o homem a Deus, e Jesus é essa ponte, Jesus é essa conexão, e eu preciso dizer às pessoas, não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada. Jesus é a única pessoa que pode religar você a Deus, é Jesus. E eu preciso anunciar isso, não apenas verbalizando, não apenas com o meu discurso, não apenas com a minha fala, mas dizer com a vida, uma vida de alegria, uma vida de retidão, uma vida de demonstração pública, social, amável, de bênção. Irmãos, quando alguém que é lavado, remido pelo sangue de Jesus, chega em qualquer ambiente, ele precisa transmitir luz. O seu ambiente tem que ser de luz. Eu sei que a energia está cara, mas não deixe ser um ambiente obscuro, escuro, apagado, tudo no escuro. Onde você chega, liga a luz, não é? A menos que vá dormir. Aí apaga a luz que é para dormir. Mas que você transmita a luz. Sabe o que é isso? É transmitir, é trazer transparência. A sua vida não tem nada escondido, a sua vida não tem nada reservado, a sua vida não tem nada oculto, a sua vida não tem nada de temer, nada. Você simplesmente é de Jesus, o seu pecado já foi perdoado, o seu passado já foi entregue a Jesus, tudo está resolvido, agora é para frente e não há mais condenação nenhuma em você. E tudo que Jesus quer que você seja anunciador das boas novas. Quando Jesus fazia um milagre, Jesus dizia, olha, não conta para ninguém não. Porque aquilo ia se espalhar, aquilo ia divulgar Jesus, e isso ia trazer alguns transtornos. Aí Jesus dizia, olha, não conta para ninguém não, divulgue não. Mas irmãos, não dá para segurar um milagre, não somente físico, como da transformação da alma. Se você não tem esse impacto no coração de divulgar Jesus, eu não quero questionar a sua conversão, mas eu preciso dizer a você, talvez precise agora de um susto para Jesus sacudir você e dizer, olha, se eu lhe dei vida eterna, se você está salvo na minha pessoa, se você tem essa certeza, você precisa vibrar mais com a vida. Mas pastor, porque você não está no meu lugar? As dívidas que eu tenho, os problemas de saúde que eu enfrento, as questões familiares, todas as broncas da minha história, Jesus sabe mais do que ninguém de tudo isso. Mas a alegria que invade a alma daquele que é verdadeiramente convertido a Cristo é muito maior do que qualquer coisa que vai ficar muito pequena em relação à sua eternidade. Nada se compara à sua eternidade, nada se compara à certeza de Jesus do lado, nada se compara à convicção plena, maravilhosa de saber que não estamos sozinhos, nunca. E a nossa fé nos sustém. Por isso que a Bíblia diz, se não for pela fé, é pecado.
Eu preciso ter essa certeza e essa convicção. Deus, aqui estão meus planos. E aí você entrega a Ele. Você não traz de volta, você entrega a Ele. E quando você entrega a Ele, Ele vai dizer a você: olha, eu vou analisar seus planos e eu vou abrir as portas que eu entender como importante, mas eu quero que você esteja anunciando a minha salvação. Eu não consigo ir aonde você vai, nem você consegue ir aonde eu vou. Nós temos os lugares que são muito peculiares. Lugar de trabalho, a escola, a faculdade, os amigos, as oportunidades. Então são todas chances que Deus nos oportuniza para que a gente possa vibrar por Jesus. Diga comigo, anunciai. Sempre. Que você esteja sempre no coração a sede. Como diz o missionário que é referência, né, nas histórias missionárias, o Spurgeon diz assim: olha, Deus, dê-me almas, senão eu morro. Que você possa respirar o evangelho de Jesus. Ah, pastor, mas eu preciso estudar. Ah, pastor, mas eu preciso empreender. Ah, pastor, mas eu preciso cuidar da família, dos filhos. E Deus não quer que você tire nada disso dos seus projetos. Você percebe? Tudo que você tem como sonho, projetos, Deus está dizendo: que legal. Que maravilha, eu quero abençoar você. Você pode, por favor, olha só, Deus dizendo, você pode, por favor, não me esquecer? Porque não é você que vai conseguir realizar isso, sou eu. Você não consegue sozinho. Lembra da expressão, sem mim? É a palavra de Deus que precisa nos reger. E tudo que Jesus quer é que você compartilhe com eles os seus sonhos, projetos. Eu preciso só dizer a alguns, olhe para mim, deixe a sua atenção desviar não. Eu só preciso dizer a você que pontualmente, talvez, a alguns, Deus tem uma mudança radical na vida. Pode ser. A todos. A liberdade do sonho, do projeto, do desafio, da bênção. Isso é divino, maravilhoso. E Deus quer abençoar você. Contanto que você não esqueça de anunciar. Contanto que você não esqueça dos princípios da palavra. Contanto que você não esqueça nunca de Jesus. E Ele quer que você alcance os mais altos degraus do sucesso. Para que você, aonde chegar, seja um transmissor do Evangelho. Posso ouvir um amém? Aonde você quer chegar, Deus quer abençoar você, porque talvez eu não consiga chegar lá, talvez o missionário não consiga chegar lá, talvez o outro irmão não consiga chegar lá, e aonde você está sendo desafiado a entrar, quer seja uma prática esportiva, quer seja o mercado imobiliário, quer seja o mercado financeiro, quer seja a questão da política, aonde você almeja estar, que você seja um transmissor do Evangelho e possa anunciar Jesus com a vida, especialmente. Agora, alguns, pode ser que Deus feche todas as portas dos seus sonhos pessoais e mude o percurso da sua vida. Porque se o desejo de Deus é realizar a sua missão, você precisa fazer a oração mais forte que você precisa fazer como servo. É aquela feita de Isaías. Eis-me aqui, envia-me, pode me enviar. E se você tem coragem de fazer essa oração para Jesus, pode ser, olhe para mim, que Jesus mude o percurso da sua vida. Pode ser que Jesus rompa seu namoro, pode ser que Jesus rompa o seu noivado, pode ser que Jesus tire você dessa empresa, pode ser que você seja mudado de cidade, pode ser que você mude o rumo da sua vida, porque se há um projeto de Deus na sua vida, especificamente por causa da missão, uma vez que você ora e diz a Deus, usa-me, porque eu quero fazer a tua vontade, aí pode ser que Deus mude o percurso da sua vida. Mas eu preciso dizer a você, não se desespere, porque o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Muitas vezes a aparência, a sensação é de que foi muito infeliz o caminho, o percurso, mas se Deus está no centro e se a sua vida está seguindo os passos de Jesus, acredite,
Deus vai lhe dar a perspectiva dele e fazer você entender que o caminhar com Jesus é muito difícil, é muito desafiador, mas é um caminho de glória, de honra, de louvor e de experiência pessoal com o divino inimaginável. Quero encerrar minhas palavras de verdade, dizendo a você, e a nossa oração é essa: precisamos de obreiros dispostos e não apenas nomeados, não apenas intitulados, entende? O reino precisa crescer com a disposição nossa e não com a distribuição de títulos ou de cargos. Preciso também dizer a você que orar é assumir um compromisso com Deus de dizer: Deus, que a tua mensagem seja anunciada, que o Senhor levante pessoas, que vidas sejam realmente alcançadas. E quando a gente ora, o Espírito Santo de Deus já vai trabalhando em nós para nos convencer que nós vamos ser usados nesse desafio. A pergunta que ecoa é essa que finaliza a nossa fala. Olha só, onde estão os obreiros? Onde estão os servos? Onde estão aqueles que precisam anunciar Jesus? Irmãos queridos, olhe muito para mim. Possivelmente Deus não está chamando você para as nações. Possivelmente Deus não está chamando você para um preparo especial, missiológico, para um desafio de ultrapassar os oceanos, os mares, os continentes. Talvez não seja essa a chamada de Deus. Mas eu preciso dizer a você que a nossa visão precisa ser de anunciar Jesus em tempo e em fora de tempo. No cantinho da sua casa, na convivência natural do seu trabalho, no relacionamento especial com vizinhos e amigos, as pessoas precisam ver em você a luz do Evangelho de Jesus. Na reunião de ontem, missionária, nós tivemos famílias que foram convidadas pelos nossos irmãos e vieram à igreja. E se divertiram com a peça teatral, foram acolhidos, abraçados, lancharam conosco e ficaram surpreendentemente impressionados, porque talvez não tinham a ideia de que ser crente, de que um culto na igreja tinha aquelas características. Sorrindo, felizes. E hoje eu pude contactar com os que convidaram, como foi o Solé e a Raquel convidando a Érica, acho que era o nome dela, como foi o Jorge e a Marta, né, que convidaram o casal, e os irmãos outros mais que trouxeram mais alguém, né, a própria Cíntia que trouxe a mãe. Então pessoas que vieram, que nos visitaram, irmãos, e que foi algo especial. Eu procurei saber se as pessoas comentaram o que saíram pensando daqui, e saíram muito felizes e com uma impressão: ser crente é algo muito especial. E talvez muitas pessoas não conhecem ainda o que é servir a Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? A seara é grande, isso nós sabemos, e nós não podemos ser encontrados entre os negligentes, entre os dispersos, entre os desatenciosos com a missão de Deus. Eu quero orar por você e desafiar você a se disponibilizar a servir a Jesus do seu jeito, com os seus dons, com os seus talentos. Mas eu vou fazer só a pergunta final para a gente orar a Deus pelo seu coração. E a mensagem musical vai nos trazer, na melodia, a possibilidade de refletir sobre o que você acabou de ouvir. A você que está em casa, agora ao vivo, que é dessa igreja, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo de qualquer lugar do Brasil, quem sabe de outro lugar do mundo, aos irmãos aqui presentes, escute só essa fala. Imagine todos nós diante de Deus. E eu acredito que você pensa nisso. Um dia estaremos diante do grande tribunal divino, diante do Senhor. E Jesus, então, com muito amor,
aquela generosidade de Jesus maravilhosa, que até os seus algozes, até aqueles que lhe ofenderam, até aqueles que desmereceram, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não têm a menor noção do que estão fazendo. Então, não espere nunca de Jesus uma ação vingativa, uma ação de condenação. Jesus não. Jesus tem uma ação de amor, de misericórdia. Mas imagine agora o que eu vou dizer a você nessa palavra final. A saúde que você tem, olha só, a inteligência que você tem, porque você é o cara, os relacionamentos que você tem, os bens que você está conseguindo conquistar com seu esforço, trabalho, sucesso. A Jesus, de forma muito carinhosa, já na eternidade, diante dele, Jesus perguntará a você: mostre-me suas mãos. O que foi que você fez? O que você fez com a única vida que eu lhe dei? Filho. E aí Jesus passando assim para você perceber, olha, lembra dos livramentos? Lembra do sucesso? Lembra das portas abertas? Lembra dos empreendimentos? Lembra de tudo que eu fiz? Olha, você bonito, saudável. Você com tanto talento, você com essas posses, você com esses bens, você com esses recursos. Mostre suas mãos. O que foi que você fez para que fosse anunciado Jesus, o Salvador? Só para a gente pensar. Por favor, Jesus, nos perdoa. A gente tem sido tão negligente. Às vezes a gente não vem nem à igreja. Às vezes a gente nem para orar essa semana toda e não fala contigo em oração. Que coisa, Jesus. O Senhor não fica zangado. O Senhor não revida. O Senhor não deixa de nos abençoar. Mas a gente fica envolvido tão egoisticamente na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos, na nossa diversão. E as pessoas estão perto de nós, caminhando a passos largos para o inferno. Deus talvez não esteja nem cuidando da minha família como deveria. Meus filhos talvez precisem de mais atenção. Talvez eu precise, ó Deus, dizer mais à minha esposa que amo. E pedir a ela que me ajude, porque eu não estou acertando fazer melhor. Quantas esposas também precisam dizer ao marido: olha, eu posso melhorar. Deus, anunciar a tua palavra e divulgar Jesus não é somente abrir a Bíblia e dizer que Jesus salva, é viver o evangelho de Jesus que faz a vida ser ressignificada, Deus, que faz os casamentos florescerem. Deus, como é que Jesus é o centro da nossa vida com casamentos destruídos, com relacionamento com os filhos sem comunicação? Eu não posso anunciar Jesus antes que meu coração se converta de verdade e algo mude na minha vida para que as pessoas vejam Cristo em mim. Olha, Jesus, quem está assistindo agora e quem vai assistir depois. Olha, nós que estamos aqui, nós queremos te pedir perdão. Nos ajude a anunciar Jesus de forma mais intencional, porque eu tenho certeza, Deus, que quando a gente anunciar Jesus de verdade, com a vida, com a expressão da nossa forma de viver, o Espírito Santo de Deus vai transformar pessoas que a gente nunca imaginava. Nos faça instrumento da tua paz, em nome de Jesus.